Existem filmes que nos entretêm por 2 horas, e existem filmes que silenciosamente arrancam a ilusão sob a qual vivemos há anos. O Diabo Veste Prada sempre foi vendido como moda, glamour, luxo, ambição envolta em alta costura. As pessoas vinham pelos saltos, pelas bolsas, pelas frases afiadas. Mas por trás da Chanel e dos padrões impossíveis, o filme nunca foi realmente sobre roupas. Era sobre poder, sobre sobrevivência, sobre a máquina invisível que decide quem importa e quem desaparece. E, de alguma forma, 20 anos depois, essa mensagem parece ainda mais assustadoramente atual. Porque assistir a essa história hoje, em um mundo consumido por algoritmos, performance, personas digitais, cultura do esgotamento, perfeição online e o medo constante de se tornar irrelevante, provoca um impacto completamente diferente. O que mais me impressiona é perceber como o filme deixou de ser apenas um filme sobre moda para se transformar em algo muito mais maduro, um retrato brutalmente elegante dos sistemas que controlam silenciosamente nossas vidas todos os dias. E sinceramente, eu amei cada segundo disso. Existe algo fascinante em revisitar esses personagens depois de tantos anos, porque o próprio mundo mudou. Em 2006, a pressão já era intensa. A moda ditava padrões de beleza. As revistas definiam tendências. Editoras poderosas decidiam o que as mulheres deveriam vestir, admirar, desejar e aspirar se tornar. Mas em 2026, a máquina ficou maior, mais rápida, mais cruel. Os guardiões do poder não estão mais apenas em escritórios luxuosos de Manhattan. Eles vivem em nossos celulares, em nossos feeds, em cada notificação exigindo nossa atenção, em cada tendência nos lembrando de que já estamos atrasados. E é exatamente por isso que essa continuação parece tão inteligente. Ela não tenta imitar o filme original. Ela evolui junto com o mundo. A genialidade está justamente aí. A história entende algo que muitas sequências falham em compreender. Nostalgia sozinha não basta. Não é suficiente recriar cenas icônicas e esperar que o público sinta algo verdadeiro. É preciso evolução emocional. É preciso permitir que os personagens carreguem as cicatrizes do tempo. E esse filme faz isso de forma belíssima. Especialmente com Miranda Priestly. Meu Deus! Miranda! O que a tornou icônica nunca foi apenas sua crueldade. Era sua precisão. Sua calma aterrorizante. A forma como conseguia desmontar uma sala inteira sem jamais elevar a voz. Miranda representava a excelência transformada em poder. Ela era a personificação de um sistema que recompensa a perfeição enquanto devora silenciosamente as pessoas que o sustentam. Durante anos, o público a temeu, a admirou, a citou. Mas agora nós a compreendemos. E essa é a diferença que a maturidade traz. Quando somos jovens, Miranda parece monstruosa. Quando envelhecemos, começamos a enxergar o cansaço escondido por trás da postura impecável. A solidão. A pressão insuportável de permanecer relevante em indústrias obcecadas em substituir mulheres no instante em que elas deixam de parecer intocáveis. E o filme explora esse medo com uma elegância devastadora. Porque a tecnologia mudou tudo. A era digital transformou a moda de uma aspiração cuidadosamente construída em um consumo impiedoso e acelerado. Tendências morrem da noite para o dia. A atenção evapora em segundos. A relevância se tornou um esporte sangrento. E, de repente, Miranda Priestly, antes a mulher que controlava a cultura, se vê obrigada a encarar uma realidade assustadora. O que acontece quando o sistema que você dominava já não fala mais a sua língua? Esse medo paira sobre quase todas as cenas. Não de maneira explosiva, mas silenciosa.
como perfume no ar. E honestamente, essa sutileza é justamente o que torna o roteiro extraordinário. O filme confia na inteligência emocional do público. Não precisa gritar suas mensagens. Existe contenção, sofisticação, sensibilidade. E então chegamos a Nigel Kipling. Nigel. Se Miranda era a espinha de aço da Runway, Nigel era sua alma. E sinceramente, acho que muita gente nunca valorizou esse personagem como deveria. No filme original, Nigel representava o brilho sem reconhecimento, o gênio por trás do glamour, o artista que transformava visões impossíveis em realidade enquanto permanecia eternamente na sombra de outra pessoa. Leal, elegante, devotado, silenciosamente melancólico. Ele entregou tudo àquele mundo. Tudo. E o que dói é perceber quantas pessoas entendem exatamente essa sensação. Ser indispensável, mas nunca verdadeiramente visto. Carregar instituições inteiras nas costas enquanto outra pessoa recebe os aplausos. Permanecer leal muito depois de a lealdade deixar de ser recompensada. Por isso, existe um momento específico que simplesmente me destruiu emocionalmente. Quando Miranda finalmente para e enxerga Nigel. Não como funcionário. Não como uma extensão da Runway. Não como alguém eternamente disponível para se sacrificar pela excelência, mas como um ser humano. E aquela cena, meu Deus! Aquilo não era apenas diálogo. Era crescimento. Crescimento real. Porque, pela primeira vez, a mulher mais poderosa da sala não está dando ordens. Ela está perguntando. E essa mudança, silenciosa, mas devastadora. Você sente anos de silêncio entre eles. Anos de sacrifício. Anos de decepções engolidas. Anos de lealdade que nunca exigiu reconhecimento porque, em algum momento, Nigel aprendeu a sobreviver sem esperar ser valorizado. E então, de repente, Miranda olha para ele de maneira diferente. Não acima dele. Não através dele. Mas para ele. E sinceramente, arrepiantes. Porque vulnerabilidade vinda de alguém como Miranda Priestley tem um impacto gigantesco justamente por ser rara. O filme entende que contenção emocional cria profundidade. Miranda não se torna repentinamente doce ou sentimental. Isso destruiria completamente a essência da personagem. Em vez disso, recebemos algo infinitamente mais poderoso. Consciência. A percepção de que uma grandeza construída apenas sobre distanciamento emocional inevitavelmente se transforma em solidão. E Meryl Streep comunica isso com uma precisão microscópica. Um olhar. Uma hesitação. Um tom de voz ligeiramente mais suave. A mulher quase não se move, e ainda assim uma vida emocional inteira se desenrola diante dos nossos olhos. Isso é atuação. Não performance. Presença. E o que torna essa evolução ainda mais bonita é que Nigel nunca implora por validação. Ele nunca se torna amargo. Sua dignidade permanece intacta durante toda a história. E isso faz com que o reconhecimento de Miranda pareça ainda mais emocionante, porque foi conquistado através de anos de resistência silenciosa. A relação entre os dois se torna uma das partes mais inesperadamente tocantes do filme. Não é romance. Não é melodrama. É humanidade. Duas pessoas percebendo que o tempo está passando. Que as indústrias estão mudando. Que legado é algo frágil.
E que talvez sucesso signifique muito pouco quando ninguém realmente enxerga as pessoas que construíram tudo ao seu lado. Essa maturidade elevou o filme muito além da moda, muito além da nostalgia. Isso se tornou uma história sobre relevância, envelhecimento, identidade e sobrevivência em um mundo viciado em reinvenção. E honestamente, a forma como o filme aborda a tecnologia é brilhante. Porque ele não apresenta a tecnologia como vilã. Isso seria simplista. Em vez disso, a tecnologia surge como aceleração. Tudo se move mais rápido agora. Tendências, carreiras, opiniões públicas, fama, fracasso. Existe uma ansiedade constante escondida sob o glamour, o medo de desaparecer. E esse medo é dolorosamente contemporâneo. A geração mais jovem talvez não compreenda completamente o quanto o mundo parecia diferente em 2006. Naquela época, ainda existia mistério em torno da moda, das celebridades, das revistas, da própria influência. Hoje, todos estão performando. Todos estão construindo marcas pessoais. Todos estão curando versões de si mesmos online. E a pressão para permanecer visível se tornou exaustiva. O filme captura esse esgotamento com perfeição, especialmente nos momentos mais silenciosos. Os instantes em que personagens encaram telas por alguns segundos a mais do que deveriam. Os silêncios que pesam mais do que os diálogos. Os momentos em que o sucesso já não parece glamouroso, apenas necessário. E foi justamente esse realismo emocional que mais me surpreendeu. Porque, por baixo da alta costura, essa é uma história profundamente existencial. Quem você se torna quando o mundo muda mais rápido do que sua capacidade de adaptação? Quanto de si mesmo você está disposto a sacrificar para continuar relevante? E o que acontece quando excelência se torna a única linguagem que você conhece? Essas perguntas assombram cada personagem de maneiras diferentes. E então existe a elegância visual de tudo isso. Meu Deus! Como esse filme é visualmente sofisticado. Não é um luxo barulhento. É um luxo refinado. O figurino evoluiu lindamente em relação ao original. As roupas já não parecem obcecadas por seguir tendências desesperadamente. Agora elas refletem autoridade, identidade e estado emocional. Cada silhueta parece intencional. Cada paleta de cores sussurra algo sobre controle, vulnerabilidade ou reinvenção. Aqui, a moda se transforma em narrativa psicológica. Exatamente como o grande cinema de moda deveria fazer. E podemos falar sobre a inteligência com que o filme aborda o envelhecimento, porque Hollywood frequentemente transforma mulheres maduras em figuras trágicas, especialmente mulheres poderosas. Ou elas são suavizadas até virarem estereótipos maternais, ou são punidas por continuarem ambiciosas. Mas Miranda se recusa a aceitar essa redução. Ela continua intimidadora, brilhante, exigente, elegante e, ainda assim, profundamente humana. Esse equilíbrio importa. O filme não nos pede para perdoá-la completamente. Ele nos convida a compreender o ecossistema que a criou. E essas são duas coisas muito diferentes. Existe nuance aqui. Uma sofisticação que confia na maturidade do espectador. Miranda pode ser cruel e vulnerável, visionária e emocionalmente inacessível, poderosa e profundamente assustada. E é justamente essa complexidade que a mantém icônica. E sinceramente,
Em uma era cinematográfica onde tantos personagens são reduzidos à simplicidade moral, ver uma mulher escrita com tanta inteligência emocional parece quase revolucionário. O diálogo também merece elogios porque nunca abandona o DNA do filme original. A acidez continua presente. A elegância. O humor refinado. A precisão devastadora de certas frases. Mas agora as palavras carregam também cansaço. Reflexão. Tempo. Os personagens parecem mais velhos não porque perderam energia, mas porque a vida os tornou mais conscientes. E essa camada emocional dá à narrativa uma profundidade impressionante. Uma das coisas que mais gostei foi perceber como o filme entende que a própria ambição mudou. No original, a ambição parecia sedutora. Perigosa, sim, mas glamourosa. Agora, ambição parece sobrevivência. As pessoas já não estão apenas perseguindo grandeza. Estão desesperadamente tentando não se tornar irrelevantes em uma cultura que substitui pessoas da noite para o dia. E essa pressão cria uma tristeza silenciosa por trás da beleza do filme. Uma tristeza bonita. Daquelas que permanecem com você muito depois dos créditos finais. Porque, no fundo, essa história não está realmente perguntando se a indústria da moda é tóxica. Nós já sabemos que ela é. A pergunta verdadeira é muito mais desconfortável. Se o sistema recompensa você por abandonar sua sensibilidade, a vulnerabilidade ainda pode existir sem parecer fraqueza? E, de alguma forma, através de Miranda e Nigel, o filme responde que sim. Silenciosamente. Elegantemente. Dolorosamente. Aquele único momento de reconhecimento entre os dois comunica mais sobre evolução emocional do que páginas inteiras de monólogos dramáticos. É uma contenção extraordinária. E talvez seja justamente por isso que me tocou tão profundamente. Porque crescimento emocional verdadeiro raramente chega com fogos de artifício. Às vezes ele chega em pausas. Em perguntas. Em finalmente enxergar alguém que deveria ter sido valorizado anos atrás. E é isso que o filme entende de forma brilhante. Quanto mais envelhecemos, mais percebemos que a vida não é construída apenas por grandes vitórias. Ela é construída por reconhecimento, por ser visto, por saber que nossa lealdade significou algo para alguém. E sinceramente, acho que muitas pessoas esperando apenas fantasia fashion ficaram surpresas com o quanto essa continuação se tornou emocionalmente reflexiva. Mas pessoalmente, foi exatamente isso que me fez amá-la. Sim, o glamour continua intoxicante. Sim, o figurino é impecável. Sim, as dinâmicas de poder continuam deliciosamente afiadas. Mas por baixo de todo esse luxo existe algo assustadoramente humano. Medo, solidão, envelhecimento, legado, relevância, conexão. É isso que transforma o filme de icônico em significativo. E talvez seja exatamente por isso que ele ressoe ainda mais hoje do que há 20 anos. Porque o público moderno entende o burnout. Entende a fadiga da performance constante. Entende o que significa se adaptar sem parar enquanto, secretamente, teme estar ficando para trás. O filme espelha a ansiedade contemporânea com uma precisão inquietante. Tudo isso, vestindo alta costura. O que, honestamente, parece muito Miranda Priestley. Devastação elegante. E no final, o que mais permaneceu comigo não foi um look, nem um sapato, nem uma referência de grife. Foi aquela mudança emocional. Miranda parando. Miranda perguntando. Miranda permitindo a si mesma, ainda que por um breve instante, reconhecer a humanidade de alguém que esteve ao seu lado durante anos.
Aquele momento carregava um peso emocional maior do que os próprios personagens. Representava a beleza assustadora da mudança. A possibilidade de que até mesmo as pessoas mais emocionalmente blindadas podem evoluir. Não completamente. Não magicamente. Mas o suficiente para finalmente enxergar o que realmente importa. E talvez esse seja o verdadeiro brilhantismo dessa continuação. Ela entende que crescimento na vida adulta raramente é barulhento. Ele é sutil, desconfortável. Surge em pequenas rachaduras nas identidades que passamos décadas construindo. E quando essas rachaduras aparecem, é ali que a humanidade entra. Então não, isso nunca foi apenas um filme sobre moda. Foi um espelho lindamente vestido, emocionalmente inteligente, refletindo sistemas dos quais participamos todos os dias. Sistemas que recompensam perfeição enquanto silenciosamente matam a delicadeza humana. Sistemas que exigem reinvenção constante enquanto punem vulnerabilidade. E ainda assim, em meio a toda essa frieza, o filme encontra espaço para graça, para conexão, para reconhecimento, para a humanidade. Foi por isso que eu amei. Não apenas porque era glamouroso, embora fosse deslumbrante. Não apenas porque era nostálgico, embora rever esses personagens tenha sido delicioso. Mas porque, por trás do luxo e da sofisticação, o filme ousa fazer perguntas profundamente humanas sobre ambição, identidade e sobrevivência emocional em um mundo obcecado por relevância. E sinceramente, essa honestidade emocional silenciosa me atingiu muito mais do que qualquer look de passarela jamais conseguiria. Absolutamente inesquecível.